Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. E infelizmente hoje, dentro da igreja, nós temos visto pessoas que querem agradar aos homens e não a Deus. Preferem agradar aos homens, fazer aquilo que os homens querem. Preferem cair na boca do povo. Ah, é bonzinho, sai comigo, faz as mesmas coisas que eu faço. Toma a cachaça que eu tomo, faz tudo que eu faço. E a gente prefere agradar aos homens e desagradar a Deus. Nós precisamos pedir a Deus nessa quaresma mais fé. Uma fé que nos leve a essa capacidade de decisão. Que nos leve a tomar uma decisão muito séria na nossa vida, definitiva, e dizer basta, eu não quero mais o pecado na minha vida, porque o pecado vem para me destruir. João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Qual foi o recado que Jonas deu? Em 40 dias Nínive será destruída. Mas quem que iria destruir Nínive? O pecado. A opção que eles tinham feito. Mas eles voltaram. Eles tomaram coragem. Eles acreditaram em Deus. E olha, eles não eram o povo escolhido. Eles estavam no meio do povo pagão. Eles não eram o povo de Israel. Não era o povo da aliança. Eles eram pagãos. E eles aceitaram aquela palavra. E eles tomaram uma decisão de mudar de vida. Diga comigo, Senhor, eu quero. Eu preciso, eu vou, eu me decido e peço ao seu Espírito que me ajude a fazer esse bom caminho de conversão. Eu olho lá para aqueles 3.000 irmãos que se converteram com a primeira pregação de Pedro, foi tão real, foi tão concreto, que eu creio que a maioria deles derramou o sangue deles como mártires. Os primeiros cristãos morreram. A conversão foi tão radical, foi tão decidida, que eles foram capazes de dar a vida por Jesus, pelo Evangelho. A conversão foi tão sincera, que eles se tornaram mártires, deram o maior testemunho de fé que pode ser dado por nós. O testemunho do martírio, o testemunho da entrega, o testemunho da consagração, o testemunho do derramamento de sangue. Foi muito sincera a conversão deles. E foi muito sincera a conversão do povo de Nínive. E Jesus vai dizer que essa geração é uma geração má. Como eu dizia há uns dias atrás, aqui na missa do clube, o Padre Jonas usa uma linguagem mais moderna, uma geração fim de feira, que só tem coisa estragada, que só tem bagunça. E Jesus vai dizer a essa geração fim de feira, que ela tem o maior sinal, que é maior do que o sinal de Jonas, que é o Cristo. Aqui está quem é maior do que Jonas. Falando da rainha de Sabá, que foi ver a sabedoria de Salomão, Jesus vai dizer, aqui está quem é maior do que Salomão. Essa geração será julgada exatamente por essa graça que ela recebeu. Nós recebemos uma misericórdia infinita da parte de Deus. Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Ele enviou seu Filho unigênito, e quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a hediondez do pecado, nós vemos ali no dilaceramento de Cristo, na cruz, nós conseguimos observar aquilo que o pecado é capaz de fazer, a destruição. O profeta Isaías vai dizer, ele era repelente, não atraía nem os olhos, era repulsa aos olhos, não se dava para enxergá-lo, porque fazia mal aos olhos o estado em que ele se encontrava. Ali na cruz nós vemos aquilo que o pecado é capaz de fazer, destruir, dilacerar. E nós precisamos romper, meus amados, meus filhos, minhas filhas. Se você lembra da última frase do Evangelho de domingo, você vai entender a missão de Jesus. Por isso que ele está dizendo, aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está quem é maior do que Salomão. O Evangelho de domingo, Jesus dizia no final do Evangelho, a última frase, o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ali está. Para aqueles que querem vencer o diabo, para aqueles que querem vencer a tentação, para aqueles que querem ser vencedores em Cristo,
a tomada de posse, convertei-vos e crede no Evangelho. Acreditar, ter uma fé firme, uma fé decidida. Isso precisa nos provocar. Nós temos que nos abrir uma ação do Espírito, fazer essa linda experiência de conversão. Quais são as obras más, meu filho? Quais são as obras más, minha filha, que você e eu, nós precisamos deixar? É o mundanismo? É a bebedeira, é a droga, é a fornicação. O que é fornicação? Sexo antes do casamento é pecado, e pecado grave. E quando é cometido conscientemente se torna pecado mortal. Porque tem a matéria do pecado grave, tem a consciência e tem a persistência no pecado. É o adultério, é a fofoca, é a murmuração, é a indiferença. Volto a dizer a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma. Quebrar, destruir toda essa globalização da indiferença e nos preocupar com os outros. Volto a dizer, a proposta da campanha da fraternidade no Brasil, na igreja e sociedade, nós viemos para servir, e servir com originalidade, não negando quem nós somos. Aqui que está o bonito, dar o belo testemunho da fé na sociedade, testemunhar. Primeira vez que eu fui na Terra Santa, eu conheci umas irmãs que cuidavam, que tinham lá em Belém, ainda tem, né? O convento delas é no Alto, o Tiago morou lá, sabe? Umas irmãs que cuidavam de crianças surdas. E elas desenvolviam lá, porque os muçulmanos casam com parente, né? Primo, de primeiro grau, é um misturado danado. E aí nascem as crianças com deficiência física por causa do sangue, da questão sanguínea. E muitas crianças surdas entre os muçulmanos. E as irmãs cuidavam dessas crianças, tinha uma cirurgia avançada que coloca um ímã. Elas me mostraram lá, quando eu fui visitá-las, trouxeram uma criança que já tinha feito cirurgia, implanta um aparelho na cabeça, na região do ouvido, e coloca um ímã e ali a criança consegue começar a escutar. E elas diziam para nós, os muçulmanos nem agradecem a gente pelo trabalho que nós fazemos. Eles dizem, foi Alá que mandou, elas são nossas servas. Eles falavam assim, mas pergunta se elas deixaram de ajudar a sociedade em que elas estavam inseridas. Isso é ser igreja na sociedade. Isso é servir, servir sem querer retorno, servir sem interesse, porque é um perigo nosso, nesse tempo que nós vivemos, de tantos interesses e corrupções, nós queremos servir a sociedade com o interesse daquilo que a sociedade pode me dar de retorno pelo meu serviço. Jesus vai dizer, eu vim para servir e não para ser servido. O meu serviço não é para buscar retorno, elogio, agrado, mas é para ser um serviço de coração. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Lavai os pés uns dos outros. Aí está esse mandamento do amor, esse mandamento do serviço. Fazer sem olhar a quem. Fazer sem ficar preso a simpatias e antipatias. Fazer por amor a Cristo. Olhar o outro como o Cristo que eu sirvo. Olhar o irmão naquilo que na segunda-feira o Evangelho dizia. E o Papa Francisco, quando veio no Brasil, lá no Rio de Janeiro, ele deu um critério de exame de consciência. Mateus 25. Estive preso, me foste visitar. Estava nu e me vestiste. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava preso e foste me visitar. Um critério do serviço prestado ao Cristo no pobre, no fraco, no frágil, até mesmo no bandido, que muitas vezes na nossa cabeça é só bandido e deixa de ser filho de Deus. Mas olhar naquele que merece o cuidado de Deus, independente do que ele tenha feito. Mas ali no amor ele pode ser transformado e convertido. Nós somos chamados a dar uma resposta de conversão, de gestos concretos, de sermos concretos nos nossos pecados pessoais, mas de sermos concretos nos nossos pecados sociais, naquilo que nós fazemos. Gastar menos água, jogar menos comida fora, viver do necessário, sem exageros.
Isso é conversão, isso é quaresma. Olhar para dentro de nós, para aquilo que nós temos que banir dos nossos pecados, mas olhar também para fora, aquilo que eu não tenho feito e que eu posso fazer. Diga: Senhor, hoje, nessa Eucaristia, eu quero, como o povo de Nínive, aceitar o Senhor como Deus da minha vida, acreditar no Senhor e fazer propósito concreto de emenda, de conversão, de vida nova, de mudança, de renovação espiritual. Eu abro, Senhor Deus, o meu coração para fazer essa experiência. Lembrança das injúrias recebidas dos inimigos. E o santo continue: dominemos a cólera, perdoemos as faltas dos companheiros. Vamos repetir juntos: perdoemos as faltas dos companheiros. Aí o santo continua: com isso, aquilo que se cometeu contra o Senhor será perdoado. Há um critério aqui do perdão: só é perdoado quem perdoa. É um critério bíblico que ontem o Evangelho trouxe no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É critério bíblico. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou isso. E continua São João Crisóstomo: eis outra expiação dos pecados. Se perdoardes os vossos devedores, também vos perdoará o vosso Pai Celeste. Queres saber a terceira via de penitência? Ele diz: a oração ardente e bem feita. Diga comigo: a oração ardente e bem feita. E São João Crisóstomo continua: que brote do fundo do coração. Se ainda uma quarta penitência desejas conhecer, chamá-la-ei de esmola. A esmola, a caridade, aquilo que eu posso dar para quem necessita, aquilo que eu oferto de coração, sem cobrar, sem exigir, mas livremente. Ele vai dizer: uma quarta maneira de penitência é a esmola. Diga comigo: a esmola possui muita e poderosa força, vai dizer São João Crisóstomo, e ser modesto no agir e humilde. Essa é a quinta penitência. Diga comigo: ser modesto no agir e humilde. Qual é a primeira? Vamos lá: reparação dos pecados, reprovação dos pecados. Repete comigo: reprovação dos pecados. A segunda, o perdão a quem me feriu. A terceira, a oração ardente e bem feita. A quarta, a esmola. E a quinta, a modéstia e a humildade. Repete comigo: a modéstia e a humildade. Isso, não menos que tudo mais, destrói os pecados. Testemunha é o publicano que não podia citar nada feito com retidão, mas em lugar disso ofereceu a humildade e depois pesada carga de pecados. Indicamos 5 vias de penitência: a primeira, a reprovação dos pecados; a segunda, o perdão das faltas do próximo; a terceira, a oração; a quarta, a esmola; a quinta, a humildade. Não sejas preguiçoso, mas caminha todos os dias por ela. São fáceis, não podes nem mesmo objetar a pobreza, pois ainda que pela indigência leves vida dura, renunciar à ira e mostrar humildade está em teu poder, bem como orar assiduamente e condenar os pecados. Em parte alguma, a pobreza é impedimento. O que eu digo aqui, naquela via de penitência, que consiste em dar o dinheiro, falo de esmola, ou em observar os mandamentos, será obstáculo à pobreza? A viúva, diz São João Crisóstomo, deu os tostões que ela tinha. Tendo, pois, aprendido o meio de curar nossas chagas, usemos desse remédio. É com isso recuperada a saúde. Fruiremos com confiança da mesa sagrada. Correremos gloriosos ao encontro de Cristo, Rei da Glória. E alcançaremos os eternos bens por graça, misericórdia e benignidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos participar do valor salvífico da cruz de Cristo. Diga comigo: eu desejo participar
do valor salvífico da cruz de Cristo. Pronto. Como Jonas, eu fiz a minha pregação. Ele só usou algumas palavras. Eu usei meia hora. Espero que a pregação alcance o seu coração e te leve a uma mudança de vida. Porque se nós tomamos a decisão de mudar, a resposta de Deus é essa. Vendo Deus as suas obras de conversão, versículo 10, e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhe, não o fez. Se nós tomamos uma decisão, nós experimentamos a misericórdia de Deus. Jonas deve ter gastado 1 segundo, no máximo 1 minuto, para a pregação dele. Eu gastei 30. Ai, meu Deus. Agora é hora de você responder. Feche um pouquinho os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E eu quero pedir ao Espírito Santo, nessa hora, que o Espírito Santo nos leve por aquilo que nos foi testemunhado, nessa palavra, nessa pregação, nesse momento de partilha, dessa palavra que é tão viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito. Essa palavra de Deus que não volta para ele sem surtir o efeito. Eu quero pedir ao Espírito Santo uma unção, a mesma unção dada a Jonas naquele dia em Nínive, que toda aquela cidade se converteu. E eu estou pedindo, Senhor, não só para aqueles que estão aqui no santuário, eu estou pedindo, Espírito Santo, essa unção para todos aqueles que acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, aqueles que terão acesso a essa homilia depois, adquirindo pelo Davi, amanhã no site do Clube da Evangelização. Eu estou pedindo essa unção de conversão, Espírito Santo, para cada um de nós, a começar de mim, que preguei essa palavra, a começar de mim, que eu experimente a força da transformação dessa palavra. Vai dizendo agora para o Senhor: Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida. Espírito Santo de Deus, me leva a uma conversão sincera. Vai orando agora com a sua voz, vai respondendo a palavra. Me leva, Espírito Santo, a renunciar o mau caminho. Me leva, Espírito Santo, a renunciar tudo aquilo que é perversão, tudo aquilo que me afasta do Senhor. Me leva, Espírito Santo, a adentrar esse mistério de uma abertura profunda de coração para uma transformação de vida. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero ver a sua reação nesse momento. Você que veio para essa missa, você que está em casa, reaja agora, como aquele povo de Nínive acreditou, como o rei baixou um decreto. Vai dizendo para o Senhor agora: eu quero, eu preciso, sozinho eu não consigo. É pela sua graça, Senhor, é pela ação do seu Espírito, Senhor, é na força do seu Espírito que eu vou vencer a mim mesmo, que eu vou vencer as minhas fraquezas, que eu vou vencer os meus pecados, que eu vou dar sentimento a essa palavra, que eu vou caminhar no caminho da penitência, reprovando o pecado, perdoando quem me feriu. Eu vou seguir na oração fiel e constante, na esmola e na decisão de humildade. Eu quero, Senhor, fazer essa experiência, que não seja mais uma quaresma na minha vida, Espírito Santo, mas seja um tempo favorável de conversão, seja um tempo favorável de renovação interior, de mudança interior, de decisão radical. Vem, Espírito Santo, ergue um momento os seus 2 braços, aí mesmo sentado, vai dizendo: vem, Espírito Santo, vai repetindo isso: vem, vem, Espírito Santo, muda a minha vida, transforma a minha razão, os meus pensamentos. Talvez é uma questão ideológica que eu trago no meu pensamento, que me atrapalha a dar esse passo. Talvez foram vozes que me disseram: também não precisa ser assim, não precisa ser tão radical. Mas Espírito Santo, como não ser tão radical diante de uma palavra dessa? Eu preciso, Espírito Santo, ter coragem, e essa coragem vem de ti. Me ajuda, vai pedindo para ele: vem, Espírito Santo, me ajuda a caminhar na retidão, me ajuda a caminhar na honestidade, me ajuda a caminhar em santidade. Vem, Espírito Santo, e transforma a minha vida, transforma o meu coração, quebranta o meu coração, dá-me um coração novo, Espírito Santo, para que eu possa, na sociedade, nesse tempo que nós somos chamados a servir de coração, a servir de alma,
a servir de corpo, com os dons que nos foram dados. Vem, Espírito Santo, faz com que nós tenhamos coragem de abrir esse diálogo de amor com a sociedade, mas que nós não viremos as costas para os nossos irmãos. Vem, Espírito Santo, e concretamente trabalha na minha vida, trabalha no meu coração, trabalha nas minhas ações, Espírito Santo, e faz de mim um homem novo. Coloca a mão na pessoa que está aí de sua direita e diga: Espírito Santo, capacita a partir dessa noite esse irmão para que ele tome uma decisão radical, definitiva pelo Senhor, pelo caminho de retidão, pelo caminho de santidade. Espírito Santo de Deus, venha com os dons, com os carismas, batiza esse irmão, que é a efusão da sua graça, da sua presença, transforme a vida desse irmão. Eu peço agora, na intercessão da Virgem Maria, que esse irmão saia dessa missa transformado, como aquele povo de Nínive foi transformado e recebeu o perdão. Eu peço agora, Pai, das misericórdias, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Traz a mão sobre o seu coração, canta. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Coloca mais força na sua voz. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós, sobre todos nós. Espírito Santo, Espírito Santo repousa, repousa, traz unção, traz unção, traz unção a nós. Traz unção a nós. Espírito Santo, Espírito Santo repousa, repousa sobre mais uma vez, nós. traz unção a nós. Traz unção a nós. Espírito Santo repousa. Nossos corações, Espírito Santo, Espírito Santo repousa, repousa sobre nós. Respira fundo, diga: Senhor, Senhor, dessa vez é para valer. Dessa vez é para valer. Obrigado, obrigado por essa palavra tão direta, por essa palavra tão direta. Como o povo de Nínive recebeu, como o povo de eu Nínive também recebi uma palavra tão direta para minha vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu não sei se eu cumprimentei os irmãos que estão com essa camisa. São de onde? Ah, de Marcelândia, eu falei ali? Que bom, sejam bem-vindos. Do Padre Eloy. Aê, que bênção, Padre, que alegria. Eu vi vocês de camisa aí, mas eu não vi se levantaram a mão na hora que eu acolhi todo mundo. Mas sejam todos muito bem-vindos. Se você pode nos ajudar nesse ofertório, a Canção Nova está na reta final da campanha. É a última semana, os últimos dias da nossa campanha. Se você puder fazer alguma coisa hoje, agora, muito concreta, nesse ofertório pela Canção Nova, eu quero pedir a você que você oferte aquilo que você puder. Como aquela viúva lá no templo, ela se levantou e foi colocar lá no cofre do templo aquilo que ela podia. E era tudo que ela tinha. Ela foi lá e ofertou. Eu queria que você fosse motivado hoje a se levantar. Aquilo que você puder ofertar, oferte de coração, porque a Canção Nova precisa da sua ajuda. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Há uma promessa.
uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Mais uma vez, cantemos. Há uma promessa. Há uma promessa que quer